Paz de graça e fé. Nós estamos em dia 9 de junho de 2025, segunda-feira, o Evangelho do dia, João 19, 25 a 34. Maria de Cleófas e Maria Madalena estavam aos pés da cruz e Jesus, morrendo em dores excruciantes, olhou para sua mãe e disse para João: Filho, eis a tua mãe, e mãe, eis teu filho. E logo pediu água, dizendo: Eu tenho sede. E ao rejeitar o vinagre, ele expirou, dizendo: Deus, tudo está consumado. Hoje é o dia que a Igreja Católica representa a memória de Maria. Nós não sabemos se os santos estão conscientes da nossa existência ou não, mas claro que nós estamos juntos em Deus, em Cristo. Formamos um só corpo. Aquela igreja dos santos, a igreja vitoriosa, a igreja perfeita, os espíritos aperfeiçoados, embora as pessoas não estejam aperfeiçoadas, porque ainda não ressuscitaram com o corpo, as suas almas já estão aperfeiçoadas, estão aprovadas no paraíso, como disse São Dimas a Jesus naquele momento, o ladrão que se arrependeu na hora da sua morte e sofrimento, dizendo que padecia merecidamente, mas Jesus nada tinha feito, e que pediu a Jesus que lembrasse dele quando viesse no seu reino. O que está próximo, vemos a luta do Oriente anticristão, antiteísta cristão, fazendo guerra na Ucrânia com a Rússia, Coreia do Norte, o país que tem mais perseguição, tortura e prisão e homicídio de cristãos no mundo é a Coreia do Norte, está lutando contra o Ocidente ali na Ucrânia, e também a China, que forma com a Rússia, a Coreia do Norte, países islâmicos, ela forma, e o Brasil, Organização para a Cooperação de Xangai, OCC, inclusive com exércitos militares. Então, já passou da hora da gente pedir a Deus nos dar lideranças benignas e não malignas na área política que nós estamos vivendo. Então, o Evangelho do dia hoje fala que Jesus já consumou todas as coisas. Se Jesus já consumou todas as coisas, ele já ressuscitou, já derramou o seu Santo Espírito e o seu amor nos nossos corações. Nosso irmão maior, querido, está no céu intercedendo por nós, está com todos os santos, e ali os santos pensam em nós e nós pensamos nele. Não é bom sonhar com os santos, mas não podemos, talvez, pensar tanto nos santos para não querermos ir embora daqui, desse mundo de guerras, né? Por isso, talvez, a gente não vê tanto os santos só de vez em quando, né? E também não devemos ficar procurando mortos, nem falar com mortos, com espíritos, pois nós abrimos brecha para também que haja interferências dos inimigos espirituais e dos enganos do nosso próprio coração. Então pedimos a Deus que controle essas visões dos santos para que não tenha esses efeitos negativos, embora nós possamos ter sonhos e visões com os santos, o que é sempre bom, né? Mas dentro dos limites necessários à nossa peregrinação aqui neste corpo ainda. Jesus nos lembra que a igreja é assistência, ela é lá, ela é acolhedora, ela é perdoadora. Ela acolhe o filho, acolhe a mãe, acolhe o pai. Ela é amiga, a igreja também não foge da cruz aos pés de Jesus, ela fica ali implorando e pedindo a presença do Espírito Santo, dos sacramentos, da família, e daí Deus também deu a sua presença no casamento, para que o homem não viva só e a mulher tenha um sentido na vida. A igreja não foge da cruz, o Cristo está sempre conosco, ele disse que eu estarei convosco até
consumação dos tempos. E tem um rabino Safiro, acho que é Isaac Safiro, ele tem um livro sobre a queda de Esaú, queda de Edom. Os judeus maliciosamente chamam Edom, Esaú do cristianismo e querem que o cristianismo se acabe, né? Mas a igreja se acabe, Israel se levante, né, para liderar as nações. Mas isso não ocorrerá. Ao contrário, Israel será convertido verdadeiramente e se unirá à igreja, também à igreja verdadeira. E a igreja, ela é indefectível, ela não sofrerá derrota, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mundo anticristão, antiteísta que está aí em guerra, ela não pode vencer a igreja. A igreja é invisível, a igreja é aquela que fala com Jesus, que é conhecida de Jesus, que é filha adotiva de Jesus, tem um selo do Espírito Santo. A igreja é, portanto, acolhimento. Jesus foi morto como um assassino, foi morto como um ladrão, como um herege, como um subversivo, mas ele, um blasfemo, né? Mas ele não é nada disso. Então, portanto, ele morreu pelos nossos pecados, ele assumiu os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então ele pagou o preço com o seu sangue para nós sermos família de Deus, para nós não sermos mais estrangeiros, peregrinos, extraditados, como muitos estão nos Estados Unidos hoje. E nós recebemos o Espírito Santo com seus 7 dons maravilhosos. Ele nos dá conselho, ele nos dá presença, ele é o comunicador do amor e do conselho divino, da palavra. A nova Torá, a nova lei que se escreve nos nossos corações com o Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo. Ia falar em luz, hoje o mundo ocidental tem essa luz chamada de NA, ultravioleta NA, que forma esse chip dos telefones que você está na mão assistindo, uma luz de 1 nanômetro, que é uma máquina, uma empresa da Holanda, a ASML, imprime no chip transistores de 1 nanômetro. Então veja, se o homem consegue fazer uma máquina dessa, com um aparelho desse fantástico, que está dividindo o Ocidente do Oriente, porque o Trump proibiu que essa máquina fosse vendida para a China. E a inteligência artificial está desafiando hoje o modo de vida moderno, pós-moderno, com consumo de energia também, apesar de reduzir em 60% do consumo nessas máquinas da ASML, que já estão se instalando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está formando um domo de proteção. Se a guerra ampliar, uma terceira guerra mundial em escala mundial global, essas empresas estão indo para os Estados Unidos, no Arizona e outros estados, para produzir milhões de chips, ou seja, pastilhas que vão gerar chips para a Intel, para Samsung, aliadas do Ocidente. Portanto, nós estamos num panorama que a Bíblia chama de Armagedon, ali no Eufrates, no Iraque, na Síria, onde a Rússia vai descer. Então esse rabino Safiro, ele confunde um pouco as profecias, né? Não é a igreja que é Edom, não. Quem vai cair é o Armagedon. É esses países anticristãos que tem a janela 1040, que é uma janela que permite, isso aqui foi uma queda no arroio ontem, ficou ainda aqui da queda, né? Caí, botei a mão e não saiu uma mancha aqui, eu acho. Então, você não desespere nunca. A presença do Espírito Santo está com você, está com a igreja, está com Jesus Cristo. Procure o culto, a missa, a leitura, o entendimento. 7 dons do Espírito Santo que nos socorrem, né? Que são o temor a Deus, a fortaleza, a inteligência, a ciência, o conselho, o entendimento. Mas se você não ler, se você não ouvir a palavra de Deus, como você vai entender? Como o Espírito Santo pode te dar entendimento se você não ouve, não lê a palavra de Deus? Então leia todo dia, ore todo dia. Sinta a presença de Deus, que Ele ama, que derrama o seu amor, como diz Romanos, no nosso coração. Então nós temos sempre a presença do Espírito Santo.
Se nós somos batizados, temos o sacramento do batismo, da comunhão também. Nós temos a presença, nós temos a impressão da luz do Espírito Santo nos nossos corações, como essa máquina da ACML é única no mundo, com tecnologia NP, NA, né, alta HNA, que é alta tecnologia de número, aperto numérico, que imprime num nanômetro, num chip, milhares de transistores, milhões de transistores, né, bilhões de transistores, que permite esse aparelho que está na sua mão, você ligar, você receber imagem e som e você produzir imagem e som. Seja para a glória de Deus. E venha, Senhor Jesus, traga paz para a igreja, para o nosso coração e traga a tua presença, o teu conselho, o teu conforto, o teu consolo nesses tempos difíceis, de renda difícil, de trabalho, de carreira cada vez mais difícil, mais competitiva entre o Ocidente e o Oriente. E dentro da nossa sociedade, muitos conflitos, muita ignorância e um gap de inteligência e de ignorância muito grande está se tornando na sociedade entre aqueles que têm instrução, que têm conhecimento da verdade da palavra, da tecnologia, e aqueles que não têm, até aqueles que não sabem nem mesmo ler. Então, aí a gente vê que esses que não têm nada partem muitas vezes no desespero para o roubo, né, para o crime, para o vício. Então, nós temos que ter uma disciplina no trabalho, no estudo, na oração, com o socorro do Espírito, para sobreviver nesse mundo difícil que nós estamos vivendo aí, agora em especial no Rio Grande do Sul, com a implantação de pedágios. Para que as famílias pagarem pedágio para passear, para ver os parentes? Isso é um absurdo, né? Aí talvez a empresa que vai usar a rodovia para produzir, para ganhar, para ter renda, para fazer negócio, pode pagar pedágio, mas para que as famílias pagarem pedágio? Quando vão visitar, quando vão de férias, turismo, passear, elas não estão ganhando dinheiro, elas estão gastando dinheiro. E ainda tem que pagar o pedágio, né? Já vão pagar para as empresas, para comprar os produtos dessas empresas, comprar os serviços dessas empresas. Então, para que cobrar das famílias, né? É um absurdo isso aí. Para que de 20 em 20 quilômetros cobrar até dentro do município? Então, estamos aí no Rio Grande do Sul com esse problema, que também é no Brasil, esse controle tipo chinês, tipo ditadura sobre as famílias, sobre as pessoas, né? Tirando da mesa do trabalhador, tirando do estudo, da saúde e outras áreas das famílias. Infelizmente estamos nessa luta e não há aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, sensibilidade do governador para parar. Pelo contrário, está gastando mais dinheiro com propaganda, com pesquisa tendenciosa, dizendo que é preciso ter estrada só com pedágio, etc. Então nós estamos nessa luta aí, mas com Deus nós vamos vencer, porque o poder dele é maior que todas as coisas, sem falar no problema das obras que precisamos fazer de emissão oceânica dessa água das inundações e também, por que não falar, da rodovia Norte-Sul, desse trecho. Esse já está, parece, em estudos, né? Talvez já sair para melhorar a economia aqui no Sul. Mas Jesus está conosco, nós devemos contar Jesus também na área da nossa vida particular, econômica, financeira, da saúde, política, todas as áreas, militar também, para a defesa do mal que vem contra o Ocidente, contra os cristãos, nessa janela 1040, que resistiu ao Evangelho durante séculos, né? Que nós temos mandado missionários, eles têm degolado missionário na China, na Coreia do Norte, obrigando a deixar Jesus, deixar a fé, e está aí a consequência. Agora eles estão enfrentando o Ocidente, né, militarmente. E nós estamos caminhando, infelizmente, para um Armagedon, uma terceira guerra mundial, que vai pressionar, como diz os profetas, os judeus se converterem e se agregarem à igreja, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Muitos já estão fazendo, mas não completamente, não perfeitamente ainda, pensando que nós temos uma terra e que é uma questão política de uma terra, de um território, de um estado lá em Israel. Não, é uma questão cósmica de todo o mundo, de todas as nações. Jesus vai dar uma melhorada no mundo inteiro, ele vai resolver o problema até da morte. Nós vamos ressuscitar no corpo igual dele, glorioso, que está sobre a matéria desse mundo. Como ele passou pela porta,
quando visitou o cenáculo com os discípulos depois da sua ressurreição. Então ficou um longo discurso, né, um diálogo, prédica neste Evangelho do dia 19 de junho, segunda-feira de 2025. Espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, compartilhe no canal TV Notícia Cristo Rei, porque Cristo é nosso Rei e Ele está no trono, sobre essa terra plana e imóvel, observando os homens como gafanhoto, diz o profeta Isaías. Mas Ele é a paz, Ele é a nossa presença, Ele é a nossa companhia, não só agora, em qualquer situação e para todo sempre. Amém. Com os santos anjos e os santos aperfeiçoados no céu, esse falou ao oferecimento está a Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizado Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e os ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Quando chegarmos a 50 inscrições, podemos fazer lives com discussões, com diálogos online.